bem, gente? Começa mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada tá muito da hora, tá incrível, gente. Parábolas, quem já não se pegou aí estudando alguma parábola e ficou se perguntando o que Jesus queria ensinar, o que ele queria dizer? Algumas eles explicam com mais detalhes, outras não, mas o importante é que temos um trimestre inteiro, uma temporada inteira, para a gente se debruçar sobre a Bíblia e entender o recado de Deus através de cada história, de cada palavra, de cada ilustração que ele compartilhou com a gente, para a gente aprender um pouco mais a respeito das verdades do Reino de Deus. É muito bom ter você com a gente, muito obrigado por sua companhia. A gente está aqui estudando histórias que transformam e espero que cada história, cada episódio, cada semana esteja motivando você a ter uma experiência mais profunda com Jesus. Eu tenho hoje a alegria de receber aqui mais uma vez uma galera muito especial, que representa muito bem a nossa juventude missionária aqui na América do Sul. Nós temos o prazer de receber aqui na nossa Associação Paulista Leste, temos o prazer de receber aqui uma equipe especial de jovens missionários do projeto Um Ano em Missão. Eles estão aqui atuando na Zona Leste de São Paulo, ajudando a plantar uma nova igreja aqui no bairro de Tatuapé, e está sendo uma experiência incrível. São jovens de 8 países aqui da nossa região administrativa ou geográfica aqui na América do Sul, cada um de um país hispano, e 8 representantes aqui no Brasil, ou do país aqui do nosso país, do Brasil. Bom, eu tenho o prazer de apresentar ele, gente. Ele tem os olhos à cor do céu, gente. Ele diz que uma bandeira mais linda da América do Sul é a dele. Eu concordo, realmente. Ele diz que são campeões mundiais aí, se tirado uma onda da gente, é verdade. Ele vem direto ali de Rawson, cidade de Rawson, no país, um dos países mais lindos aqui também da América do Sul. Eu estou falando do nosso irmão argentino, ele vem direto da Argentina, ele é formado em técnica eletrônica, gosta de ler, gosta de teologia, gosta de tocar violão. É uma pessoa, de fato, muito inteligente, tem um carinho muito especial por ele. É um prazer te receber aqui, um jovem missionário do Projeto Um Ano em Missão, Carlos Omar. Bem-vindo, Omar. Obrigado, pastor. Boa tarde, gente. Obrigado, pastor, pela oportunidade de poder participar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da Bíblia, né? Não vine sozinho aqui, eu vine com minha companheira, sim, de missionária, Victoria, olha aí. Maria Victoria, que vem de Rio de Janeiro. Isso aí, Carlos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Dessa vez a gente estudar. Você tá de brincadeira, tu vai falar português perto da gente aqui. Ela é isso, fluente em pastor? espanhol, gente. Não sei espanhol. Mas é um prazer estar aqui com cada um de vocês. E eu fiquei aqui a cargo de falar sobre uma pessoa muito importante pra gente, que tá ali todos os dias com a gente, na nossa casa e tudo. E ele não é menos importante, viu? É o nosso pastor líder, né? Do OIM, que é o pastor Rodrigo Almeida. É um prazer estar aqui novamente com vocês para juntos estudarmos aí, estudarmos a lição da nossa escola sabatina. E eu também queria apresentar aqui para vocês, né? Vocês já conhecem aí o rei do podcast, o pastor Fabrício Leão. O rei do podcast foi demais, hein? Obrigado, Rodrigão. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, tá? Eles representam aqui uma parte da equipe do Projeto Um Ano em Missão e é muito bom ter vocês aqui com a gente também. Um abraço a toda a equipe do Projeto Um Ano em Missão, todas as equipes aqui também do estado de São Paulo, são 8 equipes aqui em lugares diferentes, vocês têm feito um trabalho incrível. Para os demais também que estão em algum lugar da América do Sul, que Deus continue usando e abençoando muito vocês. Eu queria agradecer ao pastor Everton da Associação APO, nós conhecemos ela como APOtima, é uma associação que cuida de praticamente a metade do estado de São Paulo. Eu ganhei essa camiseta linda, é um projeto deles aqui chamado Superação Jovem, é muito da hora, e olha, ano que vem tem surpresas aqui também para Paulista Leste, através desse projeto incrível. Um abraço aqui para os jovens da APO, tá bom? A nossa região aqui, toda a região aqui do oeste de São Paulo, tem sido uma bênção poder participar também e ver o movimento acontecendo também nessa região tão especial. Eu queria pedir aqui que a Vitória fizesse uma oração. Antes, eu queria pedir a você que continue perseguindo a gente nas redes sociais. O nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Acompanha lá os bastidores, quem vai estar gravando, os cortes e assim por diante, tá bom? E eu queria também desafiar você a continuar seguindo a gente aí. Se não está inscrito ainda, se inscreve lá, Paulista Leste no YouTube, e acompanha todo o conteúdo também em áudio. E se você preferir, em vídeo, e se você preferir acompanhar esse podcast em áudio, procure na sua plataforma preferida aí de áudio.
e procure por Podcast no Contexto, que você vai poder acompanhar também esse conteúdo em áudio. Beleza? Bom, eu queria pedir agora aqui a Vitória que faça uma oração pra gente, pedindo a bênção de Deus. Top, Espanhol, tamo não? junto. Você Não, em espanhol? português. Vai lá, pastor. ora pra gente aí, Vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo carinho e cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigada também por agora nós vamos ler a lição. Que o Senhor possa nos ajudar a entender e a compreender aquilo que somente for da Tua vontade. Amém. Esteja com aqueles também que estão vendo, que o Teu Santo Espírito possa agir sobre a vida deles também. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Vitória. Bom, gente, o tema de hoje, investindo para Deus. Achei muito legal também esse tema. Hoje está em alta, questão de investimento, né? A gente tem tantas formas de investir hoje em vários segmentos aí do mundo financeiro e tal. Hoje há um incentivo muito grande para que a gente, né, trabalhe essa questão da educação financeira. Como investir para Deus? É possível fazer isso? Investindo para Deus. Acho que é um tema bem interessante. E embora pareça algo tão subjetivo, ele é mais prático do que nós imaginamos. Eu queria pedir o pessoal da produção colocar aqui na tela aqui também o tema de hoje. Aqui já está a tirinha de cara, vou pedir a impressão de vocês aqui em alguns minutinhos. Antes disso, eu queria ler o texto principal da semana, Mateus 25. Eu vou ler aqui a partir do verso 14. É uma parábola bem interessante também, e ela também, a princípio, tanta gente lê esse negócio, é quase que um ditado popular, né? Ela termina a parábola com... Muita gente olha assim, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? No final, né, os últimos serão os primeiros. Tá na Bíblia ou não tá na Bíblia? Sim, tá na Bíblia, gente. Veio da Bíblia esse negócio, e ela faz parte aí de uma história muito conhecida da Bíblia, e infelizmente muita gente também ainda não tem uma visão mais ampla sobre esse assunto. Espero que a gente entenda qual é o recado de Deus para a gente hoje, ao estudarmos a parábola de hoje. Mateus 25, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Essa parábola descreve aqui o reino de Deus, o reino dos céus, também pode ser ilustrado, né, com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um pouco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou da viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos apresentou mais 5 talentos. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel, infiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu vou lhe dar muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O senhor que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, Senhor, o senhor me deu 2 talentos, eu investi e ganhei mais 2. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu vou lhe dar outras responsabilidades, mais outras responsabilidades. Venha, celebre comigo. Verso 24. Por último, o servo que havia recebido 1 só talento veio e disse, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Algumas versões falam negligente. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Ou por que não investiu meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tire o dinheiro deste servo e dê ao que tem 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não lhe tem, lhe será tomado. Agora lance este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, essa é uma parábola bem interessante, uma parábola muito forte da Bíblia, e ela já tem algumas afirmações que fazem a gente pensar muito, né? Essa realidade de que, primeiro, não existe ninguém que não tenha recebido algum talento de Deus. Todo mundo recebeu alguma coisa, e cada um vai prestar conta daquilo que recebeu.
para mim de cara já veio essa lição na minha mente aqui e eu queria compartilhar isso com vocês, né? Os talentos, eles só têm sentido quando Deus dá pra gente, se a gente utiliza. Se não é utilizado, para Deus não faz nenhum sentido. Eu queria ouvir de vocês aqui, olhando para a tirinha da semana, você vendo aqui a lição de muitos aí, todo mundo rabiscado aí, tudo... E aí, galera, qual é a impressão que vocês tiveram com a tirinha da semana? Bom, a primeira impressão que eu tive quando eu bati o olho aqui nessa tirinha é essa cruz aí no centro, ela já chama a atenção, né? E eu anotei aqui para mim que tudo que nós temos, que por sinal foi concedido por Deus, deve ser investido, né? Para que as boas novas da salvação, simbolizada aqui pela cruz, ela seja propagada. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nos foi concedido serve para que a gente avance com a pregação do evangelho, e para isso a gente precisa investir tudo aquilo que Deus nos concedeu, de acordo com o texto bíblico e a tirinha. Eu penso que deve ser investido aí para que a gente possa avançar na pregação do evangelho. Top! E aí, meninos? Bom, a primera cosa que yo vi cuando olí esto es a 4T. Templo, por un menino ahí, templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Tiempo, administración de nuestro tiempo es muy importante. Talentos, ¿sí? ¿Qué hacemos con los talentos que Dios nos da? Y nuestro tesoro. Ahora, todo eso llevándolo para trabajar, ¿no? Para Cristo. Cristo es el centro de todo eso que Ele nos dá. Ok, excelente. E aí, Vitória? Eu pensei, porque quando eu li, né, tipo, investindo para Deus, né, eu pensei assim, nada adianta de aquilo que nós temos, né, tanto tempo, tantos talentos, se a gente não estamos direto conectados com a fonte. Então, de fato, da importância de nós andarmos juntamente com Cristo e assim, né, estando com Ele, nós saberemos como investir tanto tempo, nossos talentos e todos os outros três. Ok, excelente. Bom, quando eu vi aqui, até anotei aqui minhas observações, né? Nós temos que usar os talentos que Deus nos deu, de acordo com nossa capacidade. Por falar em capacidade, geralmente o que vem à mente de uma galera, assim, sabe, na igreja... Ah, mas eu não sei fazer nada. Ah, mas eu não tenho talento. Ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo, né? Eu tenho limitações, né, no meu corpo não tem tanta habilidade, eu tenho alguma limitação física. É engraçado, né? Eu vi um tempo atrás um pregador falando que quem quer dá um jeito. Quem não quer sempre vai dar alguma desculpa. E a gente tem muitas histórias, né? A lição até começa com uma história impactante de um grande palestrante. Ele tem impactado o mundo, muitos lugares onde ele passa aí. Eu queria até que a Vitória nos ajudasse aqui, contextualizando, né? Porque a gente às vezes acha que temos que ter muito, né? Para poder oferecer a Deus, para poder investir na obra de Deus, né? Na missão de Deus, né? E parece que a história dessa semana aqui, na parte do contexto, né, Vitória? Parece que ensina ao contrário, né? A gente parece que tem que usar o que a gente tem, né? E parece que o pouco que temos, quando é colocado nas mãos de Deus, a gente investe em Deus, explode, né? Isso, pouco que às vezes pra gente pode parecer pouco, né? Mas pra Deus é muito, né? E na história desse palestrante, né? O Nick vem falando sobre a história dele antes de ser palestrante, né? Que ele nasceu com uma doença rara, né? E com isso ele não tinha, né, os seus 2 braços, nem suas pernas. Ele só tinha apenas os 2 pés, né? E ele foi a primeira pessoa a ir para a escola. Mas com isso também vieram os bullying, vieram as questões de que as pessoas zoavam ele. E ele ficava muito triste, muito depressivo com isso e pensou tirar a vida. Mas o amor que ele tinha tão grande por seus pais, né, fez com que ele não fizesse isso. E uma vez, né, a sua mãe viu uma reportagem, e nessa reportagem falava sobre um homem que ele passava pelas mesmas dificuldades que o Nick, né? E nisso o Nick ele percebeu que ele não era a única pessoa que enfrentava essa luta e começou, né, a seguir em frente e a trabalhar com aquilo que ele tinha, né? E com isso, né, ele começou a dar palestras, ele fez o seu grupo, né, de oração e tem até, né, a organização que ele faz parte, né, que é Vida Sem Membros, e que hoje em dia ele está só crescendo, né, e assim compartilhando o amor de Cristo pelo mundo, né. E tem uma parte aqui que vem uma citação dele que ele diz que se Deus pode usar um homem sem braço, sem pernas,
para ser os seus pés e as suas mãos, então ele certamente pode usar qualquer coração disposto. Sensacional. Então, isso é tão incrível que não importa o que você tem, mas importa que se você estiver disposto, ele vai operar, só basta você querer. É interessante também, né, Vitória, a gente primeiro perceber o que nós temos, perceber aquilo que Deus ele nos entregou, porque a partir do momento que o Nick ele percebe aquilo que Deus o entregou e o que ele podia fazer, mesmo tendo algumas debilidades físicas ali, ele passou agora a inspirar outras pessoas, né? Outras pessoas começaram a se inspirar nele e então ele começou ali de alguma forma ser grato pela vida e as pessoas que assistiam ele também passavam a ser gratas pela vida e avançavam através daquilo que ele era. Ou seja, primeiro ele percebeu, é possível eu usar aquilo que eu tenho para motivar outras pessoas. Eu acho que isso é uma lição aqui logo de cara para nós. Primeiro, a gente tem que ter essa ciência, Deus nos concedeu talentos e a gente precisa perceber quais são esses talentos para que a gente possa inspirar outras pessoas através da nossa vida também, que foi o caso de Nick. E ser contagioso, né? Exatamente. Como ele foi contagioso através da história do homem, assim aconteceu com ele e ele foi com as outras pessoas também. E um detalhe importante que eu enxergo aqui também, na lição aqui de domingo, é que quando o Nick ele percebe isso, ele se dispõe. Basta Então, querer. quanto mais disposto nós estivermos, mais usado nós seremos. E hoje, quantas pessoas ele alcança? Algo lindo, algo muy bonito que se ve en la historia de él es que su entrega de seus problemas para Deus hace que ele possa abrir seus olhos e procurar a forma de chegar a outras pessoas que foi por meio das palestras, né? Sim. Isso é muito importante porque nós nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele nos mostre o caminho, como chegar a mais pessoas, apesar de nossas dificuldades, né? Eu fico tentando imaginar como é que seria a vida de Nick se ele não tivesse essa compreensão, né? Se ele não tivesse noção de que a vida dele, com todas as limitações que ele veio com elas, porque tem gente que não vem com nada disso, né? Tem tudo para ter uma vida útil, para abençoar pessoas, para inspirar pessoas, e não faz. E ele que teria todos os motivos do mundo para não ser nenhum, né, ficar lá no fundo da rede, na cama, sem fazer nada, porque eu não vim com todos os talentos, né? Começar, como é óbvio, a gente gosta de se comparar, né? Todo mundo pode ser útil, todo mundo pode se dispor, todo mundo pode usar seus dons. Inclusive, a lição diz que os dons ou os talentos, né, que são as habilidades, as capacidades, a disposição, não é, Rodrigo? Diz que eles devem ser entregues. Entregues para quem? Bom, como eu falei ali na tirinha, né? Entregues para Deus em prol do Evangelho, né? Uhum. É interessante a gente compreender aqui que a parábola, ela tem alguns pontos específicos, né? E uma delas que a gente precisa analisar é que ela vai tratar de demoras inesperadas, né? E Jesus, ele quis ali enfatizar que, primeira coisa, nós não somos capazes de calcular o tempo da sua volta. Tanto é que aí na própria lição, em Mateus capítulo 25, versículo 13, diz, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E quando Jesus ele começa ali mencionar a parábola, que fala a respeito de um homem que antes de partir ali confiou a um dos seus servos uma quantidade diferente de talentos, eles deveriam ali de alguma forma usar aqueles talentos, investir aqueles talentos para que quando aquele homem retornasse, ele pudesse receber em maior quantidade. E o que eu fiquei impressionado aqui com essa lição e que me chamou a atenção é que um talento era uma quantia Violentíssimo. violenta, Enorme. era uma quantia extraordinária. Quantos anos de trabalho era? Aqui diz que representava cerca de 20 anos. Imagine 5 talentos. Imagina 5 talentos. Aí me faz refletir o seguinte, pastor, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não recebi nenhum talento. Bom, já começou errado, porque todos nós temos. Sim. Mas eu tenho um só talento. Tá, mas um só é muita coisa. E com esse único talento que você tem, você pode fazer muita coisa, e esses talentos eles vão sendo certamente multiplicados, aprimorados, né? E aqui também, mencionando aqui para fechar a minha parte, os servos aqui da parábola, eles foram carregados com grande quantidades de talento e eles tinham que administrar isso com sabedoria.
que tem tudo a ver também com a nossa tirinha inicial, a forma como nós estamos administrando esses talentos. Às vezes eu recebi 1, às vezes eu recebi 2, às vezes você tem 3, às vezes você tem 4, tá, beleza, legal. Mas como você administra isso? É para a honra e glória de quem? É para a sua glória ou é para a glória de Deus? É para a pregação do evangelho ou é para quê? É importante essa parte porque, por exemplo, o livro de O Espírito de Profecia, Testemunho para a Igreja, tomo 7, fala o seguinte, diz que nossos talentos são regalos de Deus, são dons de Deus. Presente de Deus. Presente de Deus, obrigado. Então, o Espírito Santo é que vai renovando nossos talentos dia a dia. E conforme a nossa entrega, Ele vai multiplicando. Então, esto é interessante porque se nós recebimos um talento, pode ser, por exemplo, tempo, né? Que fazemos com nosso tempo? Quando nós entregamos nosso tempo a Deus, Deus vai multiplicar esse tempo. ¿Para quê? ¿Para quê? Para chegar a mais pessoas, para evangelizar a mais pessoas. Se nosso único talento é cozinhar, né? Bom, Ministério da Cozinha. Você demonstra amor de Deus por meio da cozinha, né? Cozinhando para missionários, por exemplo, cozinhando para eventos da igreja, Para né? pessoas na rua. Para pessoas da rua, exatamente. O Espírito Santo é quem vai multiplicando, porque, por exemplo, este é um exemplo muito bonito da cozinha. Por meio de você cozinhando para pessoas, o Senhor vai dando outro tipo de talento, falar. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo del 5 al 6, fala que Deus nos capacita com, por exemplo, com a palavra e nos capacita em toda a ciência. Então, aí você já está olhando um pouco de como Deus, por meio do Espírito Santo, vai multiplicando esse único talento. Amém. Olha, interessante, você mencionou que a questão de talentos entregues a Deus. Eu estava vendo muito legal uma palestra de um cara que gosta muito, um pastor, inclusive, da área de ministério com jovens e tal. Ele estava, nesse dia da palestra, colocou um testemunho de um garoto. E eles têm essa igreja tem um foco muito grande assim, de envolver pessoas, né? Todos podem participar. E ele conheceu um garoto que era muito tímido. Ele pensou, não posso fazer nada, porque eu sou muito tímido, tenho muita vergonha. E eles têm um ministério na rua, que era ir para o sinal, levantar uma placa. Eles iam 4 ou 5 jovens para o sinal e tinham placas com frases sobre o amor de Deus, ore a Deus, fale com Deus, vai passar, Ele te ama, nessa sequência. Sim. E tava um médico indo para esse... O garoto aceitou esse desafio, né, de usar o talento, que era calado, vergonha, só levantar a placa. E aí tinha um médico que estava com a filha entre a vida e a morte, né, sabia que era uma questão muito séria, a questão da filha dele, ele era da área também, estava indo para o hospital desesperado. E aí, quando ele parou o carro na frente do semáforo, ele disse, Senhor Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Quando ele parou o semáforo, estava lá aquele garoto, tímido, que não conseguia abrir a boca, levantando a placa. Ele está te ouvindo. Nossa. Fale comigo. E ele ouviu a resposta de Deus na hora. Depois ele conheceu aquele garoto e tal, etc. O que é que uma pessoa que se dispõe para a obra de Deus pode fazer? Sim. Tudo pode acontecer. Só se você se dispor. Por falar em disposição, parece que um desses servos, né, Carlos... um desses servos não quis usar seu dom, né? Não quis usar seu talento, não quis multiplicar o talento. Preferiu enterrar. E o que acontece quando alguém enterra o talento, mano? Isso é muito importante de olhar um pouco essa ação de enterrar nosso talento. O que acontece? Deus nos dá presentes, sim? Nosso talento. Agora, quando nós enterramos isso, estamos querendo dizer que Deus não tem a capacidade de transformar-nos, ¿sí? E isso é muito importante porque se nós não ponemos em prática nossos talentos, se nós entregamos a Deus, não trabalhamos com isso, com uno solo, ¿no? Sencillo. Lo que estamos queriendo decir, en otras palabras, por ejemplo, que no acreditamos en el poder de Deus, ¿no? Y al no trabajar con ese talento, estamos prácticamente... Nuestro trabalho está ligado a nossa fé. Uhum. Então, por meio do nosso trabalho, nós confirmamos nossa fé. Quando não trabalhamos, não estamos confirmando nossa fé. É curioso, né? Porque a visão do servo a respeito de Deus, né, que era uma visão deturpada, né, é uma visão ruim sobre o caráter de Deus, né? Uhum. Note que quando ele começa, quando o dono, né,
retorna para poder ver o que eles fizeram com o dinheiro que ele havia dado, ele diz que eu não investi porque eu sabia que o Senhor era um homem mau, que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor vai agir com maldade. É terrível, né? Ele começa a questionar o caráter do seu Senhor. E a mesma coisa acontece hoje, né? Muita gente não usa seus dons para Deus porque tem uma visão deturpada do caráter de Deus. Não vê os dons que ele tem como uma bênção de Deus, né? Como algo que foi dado por Deus para ser usado, para abençoar outras pessoas. Eu achei legal na lição dizendo que todo talento, por menor que seja, ele importa para Deus. E se Deus dotou a gente qualquer talento, é porque ele quer que a gente use. E não usar, ele demonstra ingratidão, má compreensão de quem Deus é. Quando a gente não usa o nosso talento, está sendo egoísta. Né? Mostrando que a gente não o conhece também, não né? Conhece. Porque esse servo, ele de fato não conhecia o seu Senhor. E com isso, né, ele tinha, como o Senhor falou, a visão deturbada, diferente sobre aquele com quem ele era o servo. E o que é interessante também é que quando nós não usamos os talentos ou o talento que Deus nos concedeu, isso passa a gerar frustração na nossa vida. Porque a gente para de usar e a gente começa a olhar para o talento dos outros. E quando a gente olha o talento dos outros, a gente fala assim, mas eu poderia estar no lugar dele, ou eu poderia estar fazendo aquilo que ele ou ela faz. E aí eu sempre costumo pensar e dizer o seguinte, a gente precisa aprender a fazer o nosso melhor aonde nós estamos, com aquilo que Deus nos concedeu, e aceitar aquilo que Deus entregou para cada um. Todos nós fomos agraciados por algum talento. Então por que não usamos, né? Por que não fazemos a diferença no meio que nós vivemos e usufruímos dele? E acho que esse é o ponto importante também, né? Porque às vezes essa má compreensão sobre o talento que vem de Deus, às vezes faz a gente não entender, caramba, quando eu não faço a menor parte, dia desse um cara tava falando assim, se você tivesse que tirar alguma parte do seu corpo, o que você tiraria? O cara pensou, eu tiraria os 2 dedos pequenininhos, os mindinhos. Você tiraria? Pois você sabia que se tirar os 2 dedos mindinhos vai produzir uma escoliose violenta na sua coluna? Vai interferir na sua postura? Vai afetar várias partes do seu corpo? Se você tirar o polegar do dedo do pé, você não fica nem em pé. Imagina você sem um olho, imagina você sem o olfato, né? Sem ter sensibilidade nas mãos, né? Ou perder essa sensibilidade no menor dos membros do seu corpo. Então, se Deus deixou cada membro no seu lugar, o Espírito Santo ele dá dons para cada um, é porque importa. Então você é importante para Deus. O que você faz, o que Deus te deu é importante. Então use, consagre para Deus, entregue para Deus. E quanto mais você usar, quanto mais você se dispor, mais você vai encontrar sentido para a vida. Amém. Porque o sentido para a vida nesse mundo é servir aos outros. Não vai encontrar sentido nenhum, não vai encontrar no dinheiro, não vai encontrar no sexo, não vai encontrar na bebida, não vai encontrar no prazer pelo prazer, não vai encontrar, vai começar a entrar num buraco negro sem fim. O prazer da vida está em ter uma vida útil, que abençoa outras pessoas. Por isso Deus nos deu talentos. E ele vai vir e ele vai requerer esses talentos. Então não enterre, consagre e dedique o menor talento no corpo de Cristo, na obra de Deus, importa. E você é importante, então use seus talentos, tá bom? Falar em talentos é a palavra-chave da semana, né, gente? Talentos é a palavra-chave da semana aqui. Porque a ambição futura, muitas vezes, é inimiga da ação presente. Muita gente fica falando pro futuro, né? Quando eu tiver uma habilidade, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, né? Quando meu corpo for saudável, né? Quando eu tiver tudo funcionando. Não, cara, é para viver agora. Essa visão de futuro vai interferir em você ter uma vida útil agora. Como podemos ter certeza de que nossas prioridades na vida estão centradas em Deus? E achei interessante essa pergunta, né? E eu fiquei pensando nela. Quando é que você demonstra que Deus é prioridade para você? Quando você usa o que Ele te deu para a glória dele. Para o avanço da obra dele. Sim, quando Ele te chama, né? E E só você dando atende, um né? gancho, assim, né, da missão em que nós participamos, né? Eu digo porque na minha igreja eu estava de boa, estava tranquila, na minha mesmice. Mas quando apareceu a oportunidade de vir para a missão e perguntar assim, o que você não vai para uma missão? Eu falei assim, bora? A princípio eu não dei a resposta, mas depois eu falei, vamos, estamos juntos. Mas eu não sei falar em público. Dá um jeito, o pai ajuda. É isso aí. E agora, para fazer essa mulher parar de falar, meu Deus do céu, É difícil, né? só vitória em Cristo, viu? Amém, pastor. Isso aí, Vitória. Em nome Isso é de bênção, Jesus. Vitória. Vamos lá, gente. Aliás, eu queria, antes de falar, eu posso fazer a pergunta para vocês aqui? Vocês falam o que aí, tá? Por que vocês acham que tantos cristãos, tantos jovens enterram seu talento?
por que vocês acham que a galera, ao invés de usar, enterra? ¿Puedo contestar? Prácticamente lo que está falando la escuela sabatina es que porque no tienen fe, y si no tienen fe significa que no tienen comunión con su creador. Misma cosa que aconteció con este servo que falou, você, Senhor, que cosecha onde não sembrou, né? Colhe onde não plantou. Isso, Sim. obrigado. Então, misma cosa acontece con estos jóvenes. Cuando uno no pone en práctica esta fe, no se pone a disposición de Dios, esa fe va muriendo, ¿no? Entonces, es ahí cuando el joven fica, ay, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, no tengo ningún talento. Es ahí. Mas si un ora, pide a Dios que muestre cómo trabajar para él, qualquer coisa vai ser uma forma de chegar a pessoas. Isso, desculpa. Tá. E a obra te ajuda também a manter a sua fé, né? A alimentar mais ainda, né? De você estar ali e tendo contato com a pessoa, de falar do amor de Cristo para ela, e ali aquilo vai te alimentando, vai te dando uma felicidade. Não somente você está indo para a salvação do outro, mas a sua também. Es importante esto de focar nuestros ojos en Cristo, porque cuando nos no focamos nuestros ojos en Él, no vemos nada, no olhamos nada como espiritual, ¿no? Entonces, eso es muy importante, focar nuestros ojos en Dios. Entonces, ahí vamos a comenzar a ver como Deus vai trabalhando, a providência de Deus. Né? E também não nos comparamos com ninguém, né? Eu acho isso também, que é o mais pastor, importante. que acontece muito isso, fora esse âmbito espiritual, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Eu penso que acontece também é que falta essa consciência, essa ciência de entender o que a lição tá querendo nos trazer. Que o menor talento importa. Ele importa. Não importa se você... mas eu só sei manusear... Ele é importante e fundamental. É fundamental. Só sei manusear um celular. Tá bom, então é isso que Deus te chamou para fazer, manusear o celular com excelência para que o evangelho ele possa ser propagado. Então talvez o que falte é essa consciência de entender que por mais simples que seja, que você pense que é simples, é fundamental para a obra de Deus. E útil. Né? Vitória, talentos é a palavra-chave da semana. Qual é o teu texto, qual é a tua palavra que tu queria acrescentar na nossa rede semântica? O meu texto, ele se encontra lá em 1 Coríntios, do 20 aos 27. Só que eu só vou ler o 27, né? E vem falando, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro do seu corpo. A palavra que eu escolhi, né, para talentos foi soma. Legal. Porque, como a gente está falando aqui, se você pelo menos tiver um talento, esse talento ele é muito importante para a obra de Deus. E assim como o meu talento, com o seu, com o de todos que estamos aqui, é uma soma para o reino do nosso Deus. Interessante. Tem um talento. Na parábola até falou assim, por que você não investiu? Botava na poupança, é 1%, mas melhor do que ficar parado. Melhor do que enterrar, né? Usa para Deus, é o mais importante, né, Vitória? E permita que Deus multiplique, some, né? É o talento que Deus te deu. Muito bom. E aí... Pastor Rodrigo, vai lá, bom, o texto. Eu escolhi aqui Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Beleza. Versículo 7 e 8, que diz assim, ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subia às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E a palavra que eu queria acrescentar aqui, a nossa rede semântica, é presentes. Legal. Talentos são presentes que Deus nos concedeu. E o que serve um presente se você deixa ele ali guardado, empoeirando, se você não usa, não serve de nada. Ou seja, talentos são presentes para nós. Cara, eu fiquei lembrando aqui, eu estava um tempo atrás conversando, né, com um cara que escreveu um livro fantástico, né? Meu Talento, Meu Ministério, Pastor Jair. E ele tem uma visão muito profunda sobre essa questão do talento, né, dos dons, né, dos hobbies, aquilo que pode ser dedicado e consagrado a Deus. E diz que Deus deu, né, você falou, esse texto é importante, porque Deus deu dons aos homens, deu presentes aos homens, né? E às vezes a gente imagina o talento como uma coisa que Deus nos dá de fora, né? Ou seja, uma coisa que, uma habilidade, algo, né? E de fato é. Mas na realidade, nós somos o dom. O Nick é um dom, é um presente de Deus pra gente. Com a vida dele, é uma inspiração pra gente.
Na realidade, o presente que Deus dá e quer dar para a humanidade é a nossa vida. Nós somos um presente de Deus para a humanidade, né? Um presente para alguém que está aflito, doente, ou precisando de ajuda, ou de uma coisa que ele não tem. Ele torna a gente um dom, um presente para alguém que está precisando. E presente é dado sem a pessoa merecer, né? Ou sem a pessoa poder comprar, ou sem nem pedir. Omar, tua palavra-chave aí. Mi palabra chave es ensinar y se encuentra en Romanos 12:7. Dice, si es don de servir, entonces debemos servir. Si es don ensinar, entonces ensinemos. ¿Por qué ensinar? A palabra de Deus diz que a sabedoria é o conhecimento de Cristo, praticamente. Isso se encontra em 1 Coríntios. Então, para nós conhecer a Cristo, alguém tem que ensinar-nos. Quem é? Então, para mim, a palavra-chave é ensinar. Ok, muito bom. Então, talentos, ensinar, são presentes de Deus. Deus nos deu para talentos para a gente poder somar, para a gente poder multiplicar, para a gente poder fazer crescer. Eu até coloquei que os talentos são dados proporcional, né, àquilo que a gente pode receber de Deus, a nossa utilidade para Deus, né? É uma forma de nos preparar para a vinda dele, né? Porque não há nada melhor do que você ter uma vida útil, né? E usar os nossos dons de Deus. Talentos também são oportunidades que Deus nos dá de poder ser úteis na vida de alguém, não é? E talentos foram dados, guarda isso aqui, meu jovem, para ser multiplicado. Quanto mais você usar, mais você vai ser útil. Então, seja útil na obra de Deus. Não vai com esse negócio de ficar guardando, enterrando. Essa é a maior furada da vida na igreja, viu? Na vida cristã. Quer ter uma vida útil? Usa os talentos que Deus te deu. Deixa Deus usar a tua vida como um presente para alguém. Alguém que está precisando da sua vida, das suas características, do seu jeito, com o seu sorriso, com a sua forma de viver, com a sua forma de testemunhar do amor de Deus, de ensinar na prática o que você tem aprendido de Jesus, tá bom? Vamos já caminhando já para o final, gente. O tempo tá voando, hein? Alegria no Senhor. Eu queria pedir ao pastor Rodrigo, porque Jesus é interessante, ele fala que, lembra lá de João capítulo 15, que permaneça em mim, isso aqui e tal, para que seus frutos permaneçam e para que a minha alegria seja completa em você. Fica imaginando, né? A minha alegria vai ser sua quando você ter uma vida frutífera, né? Decidir multiplicar os dons que eu te dei. E aí, pastor, como é que a gente faz para ter alegria no Senhor? Eu sempre, quando estou ali dando estudos bíblicos nas casas, conversando com as pessoas sobre essa questão da alegria no Senhor, de permanecer, de ser uma potência nas mãos de Deus, eu sempre costumo dizer o seguinte: se você quer permanecer firme, se você quer permanecer em Cristo, você precisa servir, você precisa querer servir. Então, para mim, a alegria no Senhor é viver para servir os outros, servir a obra de Deus. Isso nos traz alegria, isso nos traz motivação. Ser útil na obra de Deus, e ser útil na obra de Deus é servir aos outros. E aqui, na quinta-feira, na nossa lição, eu preciso destacar esse texto aqui, porque eu achei fantástico, né? David Livingstone, conhecido aí, missionário que trabalhou na África, muito famoso e conhecido, certa vez ele ali refletindo sobre a sua vida, sobre o seu serviço, sobre aquilo que ele fez, né? Ele escreveu o seguinte: as pessoas falam do sacrifício que fiz ao passar grande parte da minha vida na África. Fora com essa palavra, essa visão e esse pensamento. Enfaticamente, não é nenhum sacrifício. Digamos que é um privilégio. Muito legal, né? Ansiedade, doença, sofrimento ou perigo de vez em quando, com o abandono das conveniências e comodidades comuns dessa vida, podem nos fazer parar e fazer com que o espírito vacile e afunde. Mas deixe isso acontecer apenas por um momento. Tudo isso não é nada quando comparado com a glória que será revelada em nós, para nós. Eu nunca fiz um sacrifício. Olha que legal. Ele entendia que o servir era algo que lhe trazia alegria. E era, na verdade, um privilégio. Não era um sacrifício. E às vezes a gente também, pegando um gancho aqui, a gente faz as coisas e está fazendo ali para Deus, mas está fazendo como se fosse um fardo. E na verdade não é um fardo. É um privilégio usufruir e usar os talentos que Deus ele nos confiou. Isso vai nos trazer alegria, né? E por isso eu digo para aqueles que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, sirva ao Senhor e você vai experimentar a verdadeira
alegria de servir ao Senhor por meio das pessoas que nos cercam. E mesmo em meio às dificuldades, às perseguições, nós não podemos deixar, né, de sermos alegres, porque assim, irá acontecer e sempre acontece de acontecer algo conosco, mas que nós possamos nos firmar em Cristo, como Ele próprio orientou os seus discípulos de que Ele estaria com ele, que Ele daria a paz. Interessante, né? Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim, olha, vocês vão se alegrar quando vocês forem perseguidos por se parecerem comigo. Quando servirem como eu sirvo, né? Quando vocês terem um caráter parecido com o meu. E a lição terminou falando essa parte aqui do compartilhe, né? Enquanto servimos ao Senhor, cada um de nós pode descobrir uma profunda alegria e confiança em Deus que nos sustentará em toda e qualquer dificuldade. Toda vez que eu vejo alguém, né, dedicado a Deus, aí quando eu vou, às vezes, almoçar na casa, eu vou conversar um pouquinho mais de perto, às vezes a pessoa está passando por cada dificuldade, cara. Saúde, finanças, tempo. Eu fui almoçar na casa de uma pessoa um dia desse, né, tava lá aquela casa bem pequenininha, 2 cômodos, mas a pessoa, um coração alegre, um almoço cheio de amor e de carinho, e a pessoa na igreja extremamente ativa, útil na obra de Deus. E alguém poderia pensar, mas como é que pode, né? Não tem nenhuma vida, né? Assim, financeiramente, que desse a ela a condição de ter uma vida mais feliz. Não, cara, não tem nada a ver. A pessoa é feliz em servir a Deus. Amém. Ela é feliz em servir a Deus com o que tem. Isso que eu acho lindo demais, cara. E só quem tem essa visão do serviço a Deus clara, de viver uma vida de serviço, encarar o serviço de Deus como um privilégio, uma bênção, uma honra, vai ter a verdadeira felicidade que alguém, que nem com todo o dinheiro do mundo, com toda a abastança do mundo, né, o conforto do mundo vai ter. Não vai ter. Só tem alegria de verdade quem decide viver uma vida para servir a Cristo. Amém. Caminhando para o final, gente, tempo e talento. A lição vai terminar falando de um dos aspectos aqui. Tá falando de talento como forma geral, né? Mas vai falar um pouquinho sobre aquilo que resume a nossa realidade aqui. Nossa vida se resume a tempo, né? Sim. Eu tô aqui com jovens e tal, dedicando a sua juventude para Jesus, né? Seu tempo, melhor tempo da sua vida para Jesus. Tempo de vigor e tal. Mas a lição termina com essa pitadinha aqui. A pergunta principal é: o que é que você tem feito com o seu tempo de vida? Não é? Com o seu dia a dia. Como ele é utilizado, né? Para que é utilizado? E eu queria ouvir aqui, o tempo já acabou, mas eu queria ouvir aqui as considerações finais de vocês, porque a lição termina desafiando a gente a refletir, parar e pensar um pouquinho sobre essa realidade que tem coisas que não vão voltar, né? O tempo é uma delas. Considerações finais. Vou começar aqui com, deixa eu ver, meu Deus, Vitória. De fato, o tempo ele é algo... muitas vezes a gente pode até achar que não é nada, mas ele é de extrema importância e muito precioso, né? Você dedicar o seu tempo para alguém e esse alguém dedicar para você também, eu acho que é uma prova também de amor, né? Da pessoa de entender que, poxa, eu estou te dando um tempo da minha vida para te entender, conversar com você. E nada maior também, né? O nosso Criador também veio à Terra e também nos dedicou o tempo. E com isso, e ele diz que de fato era algo tão interessante, tão precioso, que ele passava em todos os momentos com os seus discípulos e as outras pessoas também, né? E que nós não podemos voltar atrás se algo não aconteceu bem ou mal. Então nós precisamos aproveitar e dar o nosso melhor. Amém. O más precioso que nós, como jovens, tenemos nosso tempo. Y cuando colocamos este talento, podríamos decir, ¿no? En las manos de Deus, Ele va a abençoar ese tempo. No só con pessoas en nuestro camino, sino con aprendizaje, ¿no? Y cuando ese tempo el tempo que nos damos para outras pessoas e para Deus, para outras pessoas esse tempo não volta, mas com Deus esse tempo é abençoado, ¿sí? Deus é o mais precioso que Ele nos dá hoje dia. E quando colocamos, vuelvo a repetir, nas mãos de Deus, nós estamos fazendo tesouros, não aqui, como jovem, não aqui na terra, sino no céu. Amém. Interessante, né? Que a lição termina falando assim, olha, não há nada, nenhum talento que Deus vai requerer
mais estritamente vai pedir contas do que o nosso tempo, né? Ou o que a gente fez com a nossa vida, né? Com o tempo que ele nos deu. Eu fico às vezes pensando, cara, que a gente perde tempo, às vezes perde tempo amargurando alguma coisa, a gente perde tempo alimentando raiva, a gente perde tempo se comparando, a gente perde tempo, às vezes, no celular, Brigando. brigando, a gente perde tempo com um monte de coisa, cara. Ao invés de a gente ser uma bênção para alguém, a gente tá estragando o tempo. O pior é que são coisas que não voltam. O tempo não volta nunca. Então você tá ouvindo aqui alguns jovens que estão dedicando tempo da sua vida para missão. Olha, o melhor investimento da vida é dedicar seu tempo no serviço de Deus. Porque isso vai se multiplicar na vida de pessoas, de outras pessoas, com consequências eternas. Para você e para os outros. Por isso que a melhor forma de você investir o tempo é dedicar tempo em servir os outros, em servir a Deus, né? E nós amamos a Deus quando a gente ama o nosso próximo, né? E assim funciona. Considerações finais, pastor Rodrigo? Eu acho que uma coisa ficou muito clara, né? O menor talento, ele importa, né? E a grande questão também que a gente precisa observar é que os talentos, eles precisam ser acompanhados, ou é essencial, não tem como você executar algo se você não tiver ali a pessoa do Espírito Santo ali caminhando com você, né? E eu queria finalizar lendo esse texto aqui que está no final da nossa lição, que está lá no livro de Parábolas de Jesus. A escritora Ellen White, ela vai dizer o seguinte: a promessa do Espírito não é apreciada devidamente. Seu cumprimento não é compreendido como poderia ser. A ausência do Espírito é que torna tão impotente o ministério evangélico. Pode-se possuir cultura, talento, eloquência ou qualquer dote natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus não se tocará nenhum coração, nem se ganhará pecador algum para Cristo. De outro lado, se estão ligados com Cristo e se possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão um poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para a difusão no universo das mais elevadas influências. Por isso, as minhas considerações finais são as seguintes: use o seu talento, clame pelo Espírito Santo para que o seu talento seja útil na pregação do Evangelho. Deus nos abençoe. Show! Beleza! Então, gente, resumindo a história, além de ter muitos talentos, e Deus dá muitos talentos pra gente, ele deu os dons aos homens, ele deu talentos pra gente, cada um tem um dom, e até um que parece pequeno, ele é muito valioso para Deus, e o mais importante de tudo, né, que a gente percebe, esses dons têm que ser, esses talentos, essas habilidades, essa disposição de servir, né, essa habilidade que você tem de tocar, de cantar, de fazer alguém rir, de se relacionar, de se comunicar, de desenhar, não é, de editar. Não importa o que você faz para Deus, ou não importa o que você sabe fazer, consagre para Deus. Os talentos, se não forem consagrados a Deus, não tem poder nenhum. Por isso que é tão importante a gente aceitar o nosso chamado, né, de viver, de investir para Deus. E a melhor maneira de investir para Deus nesse mundo aqui é você dedicar e consagrar tudo que você tem, especialmente o seu tempo. Aqui o texto termina assim, falando assim, ó, somos advertidos a aproveitar bem o tempo, Efésios 5, verso 16. Porém, o tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado. Não podemos fazer voltar atrás um momento sequer. A única maneira de que podemos remir nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível aquilo que nos resta, tornando-nos cooperadores de Deus em seu grande plano de redenção. Quer dar utilidade, quer remir, quer utilizar bem o seu tempo, participe da obra da redenção e da salvação de outras pessoas. É o melhor que você pode utilizar, a forma mais prática que você pode potencializar o seu tempo da sua vida, consagrando e ajudando, cooperando com Deus para o grande plano da salvação. Eu queria pedir aqui uma hora com a gente aí, por favor. Oremos então. Pai nosso que no céu está, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estudar Tu palavra. Obrigado, Pai, por abrir nossos olhos. Senhor, te queremos pedir que Teu Espírito Santo esteja conosco e possa
fazer florescer nossos talentos, Senhor, por meio do trabalho, Pai. Amém. Nós entregamos em tuas mãos para que você vá moldeando nós e para poder trabalhar para ti, Senhor. Amém. No nome de Jesus, amém. 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 Eu tava vendo você orar, Omar, e tava aqui lembrando quando você chegou aqui no Brasil. Tentando falar português, tá vendo? Você usou, se dispôs e Deus está usando seu talento, né? Vai sair daqui poliglota em nome de Jesus. Né? Amém. É isso aí. Obrigado, Omar, pela participação, tá? Muito bom. Obrigado, pastor Rodrigo, aí, pela parceria pastor. de sempre. Tamo Muito junto. bom. E Vitória! Vitória! Isso aí, pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E obrigado a você também de casa que acompanhou a gente, ou ouviu esse podcast no momento do seu dia aí na academia, ou caminhando, correndo, na sua correria, ou no finalzinho da semana, como alguns fazem, não importa. O importante é que você tenha esse momentinho aqui com a gente para parar, refletir, né, em como a gente pode investir para Deus, usar nossos dons para Deus, saber que Deus deu dons para a gente e não importa o dom que você recebeu, a quantidade que você recebeu, contanto que você use, saiba que o dom que Deus te deu é muito importante, ele é útil para a obra de Deus, ele às vezes é o recurso, é a resposta da oração, ou para a oração de alguém que está clamando, que você seja o dom de Deus para alguém, o presente de Deus para alguém, usando a sua vida, o seu tempo, seus talentos, seu recurso, seu dinheiro, sua influência, a tua vida para Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, não esquece de perseguir a gente nas redes sociais aí, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, também nosso canal do YouTube, Paulista Leste, ou lá na plataforma de áudio preferida sua, no podcast No Contexto. Compartilhe. E o mais importante de tudo, que esse recurso aqui, que a gente está dedicando tempo aqui, seja um recurso a mais para te motivar, te animar a aprofundar a sua caminhada com Deus, para você ter uma vida útil na obra dele, enquanto ele não vem. Que Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.